Sejam muito bem-vindos a esta live da APMT, Bate-Papo Missionários. Eu sou a Emma Castro e nós vamos falar hoje com vocês. Alessandro Baldo, você apresenta a sua família linda aqui para nós. Tem gente querendo falar. Boa noite para todo mundo. Um abraço para vocês. Isso, essa menina falante é a Melina, de 2 anos. Oi. Essa é a Pietra, de 8 anos. Esse é meu amor, a Joyce. Vou falar a idade, não. É melhor ficar quieta aí. Mais um casal novo, jovem, animado, servindo aí. Com essa alegria de sempre, né, Joyce? Que maravilha escutar você aqui. Que joia! E nós vamos conhecer um pouquinho também. E a Milena também quer falar, né, Milena? A Melina fala oi. Fala oi, titia. É que tá aqui. A Melina também. E a Pietra, quer dar um oi também, Pietra? Porque depois eu vou conversar só com você, viu? Tá bom? Você tem uma surpresa para nós hoje, não é, Pietra? Eu quero ver a surpresa daqui a pouco. Que bom. Que joia, Joyce e Alessandro, ter vocês aqui. E nós... Oi, bem. Tudo bem. Nós queremos conhecer um pouquinho da família, porque a gente sabe que cada um de nós constrói sua história, temos as nossas histórias, e nós queríamos saber um pouquinho a igreja de origem de vocês, como foi o casamento. Quem gostaria de começar a falar? Acho que o Alessandro. Tá bom. Ia falar as damas primeiro, mas tá bom. Tá, joia. Ela vai ajeitar as crianças. A Melina vai lá. Pois depois da conversão, foi um dos dias mais felizes da minha vida, em 1996, com 23 anos de idade, na segunda igreja presbiteriana de Juiz de Fora, no acampamento de carnaval. Joia. E foi um momento maravilhoso, fui evangelizado por um diácono, o Wagner Correia. Hoje ele é pastor na igreja presbiteriana de Paulínia. Me evangelizou, fez discipulado às 7 da manhã, antes da gente pegar o serviço. A gente trabalhava numa loja, aquele discipulado com café e pão de queijo ali, né? Uma bênção. E assim a gente foi aprendendo na igreja. Eu fiquei 2 anos com o pastor Edgar Henrique de Melo César, está lá em Dourados. Uma bênção, né? Sempre conversando com ele, pastor. Eu estava trabalhando na empresa, na Mercedes-Benz de dia, fazendo Senai à noite, e havia sido eleito diácono também. Eu queria trabalhar na diaconia, mas não tinha tempo. Aquilo me incomodava muito. Dava vontade de dormir na igreja, tanto que era gostoso o trabalho, né? Mas não tinha tempo, e eu fiquei 2 anos conversando, até um dia que o pastor Edgar virou para mim e falou assim: Alessandro, se você está esperando que um anjo vai vir do céu, vai te puxar pela mão, bora ser evangelista, isso dificilmente vai acontecer, né? Deus trabalha na consciência da gente, no coração. E ali eu fui entendendo, aí eu tirei ainda umas férias em 1999, fui lá no IBEL fazer uma visita. Sim. Aí quando eu cheguei no Instituto Bíblico, vi aqueles jovens todos cantando ali, aí eu fiquei muito emocionado, né? Coração batendo forte. Aí nós fizemos o Instituto Bíblico Eduardo Lane, lá no ano de 2000 a 2002. Conhecemos pessoas maravilhosas. Deixo até meu abraço para os coinonos aí que estão assistindo, né? Um abraço para todos. E depois do IBEL, eu trabalhei como 3 anos num bairro em Juiz de Fora, como evangelista. Sim. E no ano de 2005, a segunda igreja presbiteriana de Juiz de Fora criou a Secretaria de Missões. Eles iam sempre na Missão Caiuá e me convidaram para ir junto, né? Eu fui junto na Missão Caiuá. O coração lá bateu muito forte. Fui até convidado para, na época, né? Por que você não fica aqui como capelão, né? Mas, por Deus, a gente não sabe explicar, né? Não foi o momento. Sim. Acabei não ficando, mas fiquei com aquilo no coração, né?
Também a Secretaria de Missões, que é muito importante, a Secretaria de Missões numa igreja. Eles me enviaram para Manhuaçu, Minas Gerais, para ouvir o Ronaldo Lidório pregar. Sim. Eu fui. Pregação abençoada, né? Eu fui no intuito de perguntá-lo sobre o curso de CLM, curso de Linguística Missionária da Missão Além. Aí eu ia esperar aquele culto acabar para conversar com ele. E assim foi feito, né? Só que naquele culto ele chamou algumas pessoas para ir na frente, para se reconciliar com Deus. Mas ele fez uma pergunta. Você que está sentindo um desejo ardente por missões, para trabalhar com outros povos, nós, e depois do culto eu tive a oportunidade de conversar com o Ronaldo Lidório. E ele falou sobre a Missão Além muito bem, e assim foi abrindo as portas para a gente ir para a Missão Além e fazer esse curso. Também, eu encontrei um livro do missionário Isaac, nós conhecemos a Missão Além depois, em 2006. O livro falou muito ao meu coração, um livro de todas as tribos. Ah, sim. Paralelamente, a Joyce também estava lendo esse livro. Eu nem conhecia a Joyce. Na mesma época, ela estava lendo esse livro também. A gente nem sabia que um dia ia conhecer esse casal abençoado, o Isaac e a Shirley, e ainda mais trabalhar com eles, né? E aprender muitas coisas com eles. Coisas de Deus. O fato que eu cheguei lá em 2006, na rodoferroviária de Brasília. Cheguei ali, como a gente chega, né? De mala e cuia, indo para missões. Chegando lá, veio um alemão, assim, grande, com uma placa escrito Além. Falei, aquele rapaz está me esperando, né? Aí cheguei, entramos numa Kombi e eu pensei, vamos embora para a missão. Mas ele falou, não, tem mais uma pessoa para chegar. E mostrou uma foto, 3x4, uma ficha da Joyce. Já ouviu falar em alguém apaixonar com uma foto 3x4? No meu caso, né? Mas o fato foi... A imagem está congelada. Por que será, Ema? A Joyce está falando que a imagem congelou. Você está... onde está o seu roteador? Você está longe? Você está me ouvindo, Alessandro? O roteador está aqui dentro. Sim. Mas o fato que quando mas a gente vai tendo... ali, eu falei... A gente vai tendo paciência, porque a gente sabe que a internet de vocês não é tanta... Talvez não é tão assim, potente, né? Mas nós queremos ouvir assim mesmo, com todas essas falhas, mas o importante... É muito gostoso ouvir como Deus direcionou o encontro de vocês. Nós paramos por aí, né? Pode continuar. Então, aí eu ia para a Missão Além, ele falou, não, tem a moça para chegar. Aí eu falei, a moça lá. Ele falou, vai lá chamá-la. Aí me deu a placa escrito Além, eu fui chamá-la, ali a gente se conheceu, né? Em um mês já estava namorando, depois em menos de um ano. Aí a gente vai tendo... com ela, que a gente parecia que estava com pressa. Em menos de um ano a gente se casou. Lá em... Eu vou deixá-la falar também sobre o chamado dela também. Isso, obrigada. Então, tá dando para entender melhor, né? Demais. Aí. Então, a conversão também aconteceu aos 18 anos, né? Eu nasci em lar evangélico, mas tem aquele momento que Deus puxa a gente, né? Que realmente há a conversão verdadeira. E aí ele realmente me chamou para a salvação. E assim, desde quando eu me entendi por gente que houve a conversão, eu entendi que a gente tenha um trabalho a fazer. E aí E aí eu já trabalhava muito, né? Minha conversão se deu na Igreja Missionária Unida, não é a presbiteriana, não é a Igreja Pentecostal. E aí e Deus foi assim trabalhando na minha vida, eu fui para o seminário interdenominacional e lá já foi tendo também o chamado, trabalhando muito. E quando eu fiz seminário, final do seminário, eu fui conhecer uma aldeia dos Parecidos, na Biquara, lá na região do Mato Grosso.
e a diretora do meu seminário falava sempre de missões, eu conheci o pessoal, né? Laerte, Solange, o pessoal da Missão Além, tudo lá em Cuiabá. Participava muito da Visão 2025, tradução da Bíblia, chorava, baldes, né? Querendo ir para missões, chorava. Ah, que bom. E assim, Deus fez. Aí Deus também um dia me tocou e falou assim, mas você vai continuar chorando até quando, né? Você não vai tomar decisão, não? E a gente chora, vai lá na frente, levanta a mão, né? E tudo, mas não toma decisão. E realmente a gente tem que tomar um passo de fé. E eu posso dizer que realmente foi um passo de fé, porque eu não tinha nada, assim, aparentemente falando, né? Assim, financeiramente, eu não tinha nada. Minha mãe limpava a igreja, era faxineira. Sou filha de pais separados, né? Eles separaram quando eu tinha 11 anos. E aí eu não tinha condições nenhuma. Aí eu cheguei pro meu pastor disse que ia dar a benção, mas não tinha condições. Até que Deus levantou um casal que pagou metade do curso, que eu queria ir para a Missão Além, fazer o CLM, e a igreja pagou outra metade. Mas eu fui sem dinheiro para comprar shampoo, para comprar sabonete. E também eu tinha acabado de passar, né, o sonho de todo jovem, querer passar na Federal. Sim. E eu passei em 9º lugar na Federal lá do Mato Grosso, com a pedagogia, e tinha meu emprego e tudo. Aí eu larguei tudo. Até meu tio, na época, ficou triste, porque como que ele não era cristão, então ele não entendia, né? Essa renúncia. E aí eu fui para missões, fui lá para a Missão Além. Mas graças a Deus, Deus preparou, né? Também tinha proposta lá de casamento, né, Alessandra? Mas deixei tudo. Tá vendo? E aí, Deus preparou mais do que eu imaginava, né? No dia que eu saí de Cuiabá, a minha mãe dobrou o joelho e orou, pedindo para Deus preparar um missionário que tivesse chamado para os indígenas, que fosse mais velho que eu, não parece, né? Mas a Alessandra é quase 10 anos mais velho que eu. Quase. E que tivesse o mesmo chamado para os indígenas, e tudo isso. Olha, no outro dia, foi um milagre mesmo. No outro dia, eu conheço a Alessandra, e aí também, desde aquela época, outros irmãos também me abençoaram com oferta, o Alessandro também já me abençoava, a igreja nossa, segunda igreja de Juiz de Fora, já também apoiava. E assim, foi muito maravilhoso, assim, o cuidado de Deus com a minha vida, porque se alguém tem chamado e fala assim, meu Deus, como que eu vou? Não tem nenhuma condições. Só se dispõe, o resto Deus abre o caminho, dá até marido. Tá vendo? Olha o encorajamento aí para quem tá assistindo. Nós fomos falar no seminário de Campinas em 2007. Ela estava falando dos seminaristas lá, que a mãe dela orou, pedindo que conhecesse uma pessoa que fosse missionário, que fosse crente, que fosse isso, bonito. Aquilo. Aí no final ela colocou que fosse bonito, os seminaristas riram. Falou que Deus errou na oração, eles falaram. Não errou não, né? E aí, lá como ele já contou, né? Você contou, né? Que a gente chegou lá na Missão Além, com o 3x4, e aí Deus direcionou tudo. Então, assim, foi muito bom. Aí depois, no ano seguinte, e isso foi em 2006, em 2007 a gente foi fazer... Nós fomos a primeira turma, eu tô vendo que a Priscila entrou ali, a Priscila, o Marcos, Nápoles, o Jean, que tá lá, né? Com a Adriana, quem mais? Nós somos a primeira turma do CFM. O Geraldo também, né? O pastor Geraldo, nós somos a primeira turma do CFM. Bem cobaia mesmo. Sim, que bom. O pessoal ajudou muita gente em Campinas, a família do Marcos, a Priscila, o pessoal lá. A Edir também foi nossa companheira. Então, assim, foi muito bom. Foi a primeira turma em 2007. E aí a gente, assim, e logo depois... Mas em 2006 a gente veio aqui conhecer... Eu conheci Altamira, né? Pelo Rio a gente veio, depois do acampamento de Selva. E em 2007, final de 2007, a gente veio para cá. Assim que terminou o curso, o CFM, né? E aí a gente veio trabalhar com o Isaac Achille, que nós conhecemos na Missão Além, que foram nossos professores, e falaram da necessidade, né? Há 10 anos que eles oravam, né? Para formar a equipe. E foi desse. Estamos aí nessa caminhada até hoje. Nessa caminhada. Mas
Alessandro falou sobre o chamado para olhar para esse ministério servir entre os indígenas, que foi através de uma palestra, visitando a missão. E o seu chamado, assim, a sua visão, seu entendimento de Deus colocar essa vocação para servir entre os indígenas, como foi, Joyce? O meu? Sim. Porque tua mãe então, orava para alguém que tem a mesma paixão, né? Tua mãe ela orava para eu não ir solteira para a aldeia. Então, eu tive um chamado mais forte quando eu visitei essas aldeias, que a diretora do meu seminário, ela trabalhou com indígena, e Deus foi direcionando, né, mostrando, e aí eu visitei, fiquei muito impactada. E aí e tudo isso acontecendo paralelamente, né, Deus trabalhando com o Alessandro lá, em Minas, e Deus trabalhando comigo no Mato Grosso, e de repente junta tudo, né, Deus é maravilhoso. E aí foi durante esse período seminário que eu estava fazendo, que aí eu senti um desejo mais forte. E aí e aí Deus direcionou, porque ela falava assim para mim, olha, isso também é importante para quando a gente vai falar depois sobre o preparo, mas ela falou assim para mim, Joyce, é melhor você atrasar agora 6 meses, que a missão, o CLM na época durava 6 meses, do que você ir agora, com menos preparo, e voltar. Então, você vai ir mais preparada. Certo. E foi perfeito, foi isso mesmo, foi bem melhor. Graças a Deus que eu ouvi ela, senão eu não ia casar. Tá vendo? Tem que ouvir. Ó, aqui o pessoal tá falando, deixem a Pietra falar. Eu quero avisar para vocês que nós temos um bloco só para conversar com a Pietra. Então, aguarde aí que depois é a Pietra que vai falar com a gente. Não tem problema, espera só um pouquinho. Dá um tempo, né? Mas aí a gente queria saber sobre o preparo, justamente, que vocês estavam falando, né? Essa necessidade de preparo. Além disso, antes do campo vocês tiveram preparo, depois do campo vocês tiveram outro preparo, agora vocês continuam nesse preparo. Vocês podem compartilhar um pouquinho conosco como está sendo? Você falou? Falei. Eu ainda... a gente sempre vai se preparar, né? Nós nunca estamos prontos, né? Então, Deus vai nos capacitando, a gente precisa muito de capacitação. Uma vez também que, como a cultura, a língua é dinâmica, a obra missionária também é dinâmica, né? Sim. Veja aí, por exemplo, no contexto histórico, na questão de uma pandemia, como aconteceu agora, já mudou tudo, né? Então, a gente tem que estar se preparando. A gente trabalhando numa aldeia que tem igreja, os indígenas se converteram com trabalhos feitos pelos missionários há muitos anos atrás, se transformaram, já com a semente plantada, a semente cresceu, e eles se converteram, agora fizeram igreja, outros indígenas de outras etnias nos ajudaram como missionários também na evangelização. A igreja foi surgida, né? E agora, né? A igreja na aldeia, indígenas apaixonados por Jesus, sim, querendo evangelizar os seus parentes. E nós, missionários, no meio de tudo isso, temos que aprender a trabalhar mais com liderança. A gente está trabalhando em cima disso. Eu estou fazendo um seminário à distância, estou me preparando melhor teologicamente, para poder trabalhar com a liderança também, somar forças, né, com a equipe missionária. E a gente tem que estar sempre se preparando. Então, é isso, a gente nunca está pronto, ainda mais. Eu lembro uma vez que um oftalmologista me fez uma pergunta. Ele falou assim: Alessandro, como que vocês lidam com as vossas mazelas no campo missionário? Então, ninguém nunca tinha feito essa pergunta para nós. Então, eu tremi nas bases, né? Como que a gente lida com as nossas mazelas no campo missionário? E é uma verdade. O missionário, ele é ser humano, sim, falho como todos, ele precisa da graça de Deus o tempo todo, e Deus usa o missionário do jeito que ele é. Nós podemos, depois do Senhor Jesus, que é o missionário por excelência, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo que era pequeno, né? Dizendo que
as coisas boas que ele queria fazer, não fazia, assim, o mal que ele detestava. São as nossas mazelas da queda do ser humano, e apesar, graças a Deus, pela graça, pela salvação, ele nos transformou e nós ficamos nesse crescimento, tentando a cada dia buscar a santidade para servir a Deus melhor. Mas Deus o tempo todo, arrependimento, buscar o tempo todo estar disposto ao Senhor, né? Dizendo, eis-me aqui o tempo todo, tenha misericórdia de nós, é graça de Deus, né? Por isso que quando as coisas são realizadas no campo missionário, nós damos sempre graças a Deus, porque nós conhecemos a nós mesmos, sabemos que nós não somos super-heróis, não somos pessoas excepcionais, assim, como alguém poderia ter pintado assim, a imagem de um missionário. Claro que os missionários eles fazem as coisas, mas é tudo pela graça de Deus mesmo. A gente está nos preparando sempre, não só teologicamente, missiologicamente, mas também espiritualmente, para continuar no mente, aí, principalmente. Isso. Na área espiritual, né? Sim. Então, assim, igual você falou, a gente continua o preparo, né? Formamos ele estudou seminário, eu, né? E aí a gente foi para fazer o curso da Missão Além. Aí depois a gente fez aqui na Federal aqui do Pará, no curso intervalar, que é o curso de férias. Eu fiz pedagogia, ele fez letras, e os nossos TCCs foram na área o dele foi de sociolinguística, né? Do povo que a gente trabalha, e eu sobre educação. E depois a gente fez a pós-graduação também, na Federal também, uma especialização, que também foi na área de sociolinguística dele, o meu foi na área da formação de professores indígenas, e agora ele está fazendo seminário à distância, né? Pela Faculdade Reformada, FITREF. Então, assim, a gente vamos continuar estudando, porque não tem como parar, né? Até mesmo para você entender todas essas mudanças, as transformações culturais, que a cultura é dinâmica, não tem como parar. Então, a gente precisa realmente continuar estudando, continuar tendo os cursos para realmente entender esse complexo todo, né? Certo, certo. Esse preparo é importante e bem ressaltou aí o Alessandro, né? Que esse preparo espiritual, ele também é dinâmico e ele também, a gente sempre precisa estar atentos, né? Para a gente não parar, né? Achando que já estamos só para ensinar, mas na verdade a gente continua sendo discípulos de Jesus, fazendo discípulos, né? Que bom. Nós gostaríamos de conversar um pouquinho também, tem pessoas perguntando sobre o povo e tudo, e eu quero dizer assim, que nós não vamos falar sobre essas questões, mas nós vamos falar sobre o ministério de serviço entre os povos em geral. Se alguém quiser mais detalhe, depois pode entrar em contato de maneira pessoal, tá bom, gente? A gente queria saber também sobre quais as principais diferenças que a gente pode perceber, o que vocês percebem, né? Nessa dinâmica que vocês estão falando, né? Que o mundo é dinâmico e realmente o ministério também é diferente, né? Mas quais são as principais diferenças do ministério dos missionários de uns 30, 40 anos atrás e hoje? Quais seriam as principais diferenças desse tipo de serviço que os missionários estão prestando nesses campos? Então, assim, pelos relatos, né, pelo que a gente vê também, a questão da cultura indígena, ela vem passando realmente por grandes transformações. Eu creio que, comparando com antigamente, quando o missionário ele saía e entrava realmente em um contexto indígena, numa aldeia, ele se deparava mais com uma cultura, ela estava em transformação, mas eu creio que ela estava em transformação mais lenta, não tão brusca, como tem ocorrido hoje. Porque, querendo ou não, a globalização também entrou, né? E as tecnologias entraram,
E hoje, como eu escrevi no artigo, né, também para a TNT, que a gente consegue distinguir hoje umas 4 gerações distintas. Então, você não encontra mais aquela cultura mais assim, como os antropólogos antigos também pensam, né? Uma cultura mais homogênea. Realmente, as transformações têm sido muito rápidas. E cada época, cada geração deles tem sido impactada de modo diferente. Os velhos um pouco menos, os jovens estão realmente tendo muita mudança, né? Muitas transformações. E então a gente tem que estar atento a isso. Eu creio que o evangelho ele não muda, ele é imutável, mas a forma como você vai falar, a forma como você vai apresentar, até mesmo a língua, porque a língua está em transformação, o Alessandro pode falar melhor que foi o trabalho dele, ela, como que eu posso dizer? Você tem que falar de um modo diferente, de um jeito diferente, com as gerações, as várias gerações que existem dentro de uma mesma cultura, né? Uhum. São várias culturas, até essa especialização ajudou muito, porque ela me fez entender, e o Alessandro também viu isso, que existem várias culturas numa mesma cultura, vários padrões culturais. Não existe um só. E ele está em constante transformação. Isso é complexo para a gente, né? Se a gente não se atentar para isso, até é uma dica que eu dou para os cursos de formação missionária, né, do CFM e outros, que a gente vai ter que correr atrás, porque senão a gente até estava conversando com o Cássio Silva, senão a gente vai ficar para trás. E se a gente não se atentar para essas questões, a gente vai ficar para trás e temos que nos atualizarmos, entendermos, né, tudo isso que está acontecendo e a gente tem que... Eu gosto muito do jeito que eu posso falar aqui do pastor Fábio, né, nosso chefe. Ele está aqui ouvindo, está aqui batendo palma. Aí, falar que ele tem trabalhado dessa forma, ele tem conseguido enxergar o antigo e o novo ao mesmo tempo, e conseguido fazer esse panorama, né? Porque realmente os missionários que chegarem agora e estudarem nos cursos, eles têm que entender que vão encontrar, a gente tem que estudar aquelas literaturas clássicas, né, da antropologia, sim, da linguística, mas também tem que estudar as novas. E um autor que eu gostei muito foi o Frederic Barth, né, que ele fala sobre essa questão da multiplicidade de padrões culturais que existe hoje nas culturas, nas diversas culturas. E isso não deixa eles de terem a identidade que eles querem. Sim. Então, eles vão ressignificando a maneira deles. Eles vão, outra autora também que fala sobre isso, a Cristiane Lasmar, que fala que eles vão agenciando, eles vão tomando aquilo que, vamos dizer, da nossa sociedade, vão ressignificando, agenciando do jeito que eles querem estar fazendo, né? Trabalhando, usando e fazendo uso disso. E também, assim, a gente sabe que antigamente a luta dos indígenas era a força, né? De disputar o território. Hoje a luta realmente é na caneta, né? Nos documentos, indo nas reuniões. Hoje os jovens vão muito nas reuniões aqui, principalmente onde existem os grandes empreendimentos. Eles querem estar entendendo, decodificando os códigos da sociedade majoritária, né? Assim, que é a nossa. Então, eles é compreensível. Então, a gente tem que entender isso. É muito importante a gente ter essa visão de vocês que estão aí e sentindo esta necessidade, então. Quer acrescentar mais alguma coisa, Alessandro? Só lembrando que há aldeias e aldeias, né? Etnias e etnias. Ela não está falando do modo geral, né? Sim. Alguns casos se aplica, outros talvez não, mas mais na nossa realidade. Alguns podem estar num processo mais rápido, mais impactante, outros mais, até mesmo pela resistência do povo, né? Sim. Então, assim, vai... Por isso que é exatamente importante cada realidade. Sim. Lembrar do Alessandro. Legal. E quais seriam as principais dificuldades que vocês têm enfrentado hoje? A Joyce citou uma dificuldade agora, né? Tudo isso que ela falou, mas a questão do alcoolismo também,
isso a gente quase que fala de modo geral, né? Quase que generaliza, mas não totalmente. Mas na nossa região tem havido muito essa questão do álcool. A gente vê que onde a gente trabalha, com o povo que a gente trabalha, aqueles que pararam de beber foram aqueles que o Senhor Jesus, né? Que converteram ao Senhor Jesus. E, inclusive, alguns que eram os maiores alcoólatras, né? Sim. Deixaram a bebida e estavam buscando os caminhos do Senhor. Essa é uma dificuldade. E a gente crê que a gente vence pregando o Evangelho, né? Orando, estando junto, mas a gente sente necessidade também de algumas instituições, né, que possam criar, tipo, casas de recuperação para indígenas, interessante. viciados em químico, né? Eu creio que o pastor Sérgio Paulo tinha comentado algo assim sobre lá na Missão em Dourados. Seria bom. Sim. E é uma das dificuldades bem forte. E a gente crê também que na obra de Deus as coisas nunca devem ser feitas com pressa, né? A gente tem que esperar no Senhor os resultados, né? Desafio de trabalhar também dentro desse contexto citado pela Joyce, né? E também a liderança da igreja, né? Porque a liderança é nova e é tudo novo para eles e para nós. E como que eles vão aprender a palavra de Deus? Eles já estão aprendendo, mas como que eles vão aprender a liderar dessa forma? Tem que ser da forma deles, né? Sim. Então, a gente tem que estar acompanhando junto e de perto esse aprendizado deles. Também é um desafio grande também. Eu sei que muitos missionários estão nessa fase aí. A gente vai conseguir. Tanto que foi um dos empates na questão da igreja, né? Quando a gente comentou lá na reunião da base, realmente esse é um ponto bem assim, diferente, né? E a gente precisa realmente de sabedoria do Senhor. É por isso que o Alessandro está fazendo seminário, porque a igreja, a missão, assim, o trabalho nosso, ele entrou num outro patamar. Quando a gente chegou, não tinha igreja, né? Aí junto já com a pregação Isaac Chile, nós ajudando, o povo Uai, e aí conseguiu ter a igreja porque eles quiseram, eles pediram. Sim. E aí, agora, precisa de um alimento mais profundo, né? Algo mais profundo, porque eles têm pedido, eles têm feito perguntas teológicas, perguntas doutrinárias. Então, agora, realmente precisa da gente ter esse preparo para estar falando para eles, comunicando, né? Sim. O seminário é importante, mas também nós temos material de missionários que já vem há muitos anos caminhando com os indígenas e tem passado material para a gente, tem nos ensinado bastante. O seminário hoje é um complemento, mas tem algum material, bastante material dos missionários que já estão aí muitos anos trabalhando com os indígenas que tem ensinado muitas coisas para nós. Muito bom. Falar com a Joyce sobre o Isaac Achille, que a gente trabalha com ele, Sim. né? O que a gente faz de certo, o que a gente faz certo, que a gente aprendeu com ele. O que a gente faz de errado, a gente não aprendeu com ele. É bom que eles ouçam também, saibam disso, né? Que bom. Bom, o pastor Agripino fez uma pergunta que eu já tinha aqui na minha listinha também, para a próxima pergunta. O que vocês recomendariam para essas pessoas que quiserem servir nesse contexto indígena? Sim, é bom pessoa ter um conhecimento, né? Um conhecimento na área missiológica, teológica, antropológica, né? Linguística, aqueles que querem ser missionários. Nós indicaríamos também institutos bíblicos, seminários, para esse preparo também. A APMT tem o curso do CFM, né? De formação missiológica. A Missão Além tem o curso de linguística missionária, para quem quer trabalhar com a tradução da Bíblia. Às vezes a pessoa pode fazer nas férias um estágio transcultural, uma visita em algum campo, algum povo indígena, quilombola, ciganos, seja da área que Deus esteja direcionando, né?
é muito bom também. E também, se você tem servido a Deus, né, no local onde você está, isso é um bom sinal. Sim. Porque se a pessoa não é serva hoje, no local onde ela está, na igreja local, ela somente será serva no campo missionário, né? Uhum. Então, para mim, o primeiro parâmetro para isso é ser crente, né? Ter aceitado o Senhor Jesus. E aí Deus vai usando, vai preparando, né? O Narramore tem uma frase, ele diz assim, que ele ama, né? Oh, Pessoa... repete um pouquinho, porque a internet está oscilando um pouco. Como que é a frase? O Narramore tem uma frase que num livro chamado Psicologia da Felicidade, que ele diz que o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa que ele ama. Então, apesar das nossas mazelas, Deus usa, né? Nos usa. A gente precisa estar no centro da vontade de Deus, se humilhando o tempo todo, né? E pronto para ser usado por Ele, segundo a vontade dEle, segundo a misericórdia dEle, mas a gente vai fazer, né? Vai trabalhar, é preciso dar o passo, né? A gente quer ser missionário, a gente quer ir para um campo, a gente sonha, a gente está em dúvida, às vezes a pessoa está em dúvida, né? Será que eu vou para o campo mesmo, se eu não vou? Tem que dar o passo, se não der o passo, vai ficar parado, né? Então é preciso crer que o Deus que chama é o Deus que envia, é o mesmo Deus. O Deus que disse, ide, ele diz também, eu vou junto, né? Você não vai sozinho, né? Que bom, é isso que nos sustenta, né? No final, vocês deixam também o contato de vocês, que tem muita gente que quer recomendação de literatura, que vocês estão citando, como ser parceiros de vocês. Depois vocês, no final, vocês dão essa recomendação, porque agora nós queremos ouvir também a nossa convidada, né? A surpresa que temos para hoje. E é muito bom estar ouvindo essas experiências de vocês. E agora vocês vão ver a filha deste casal abençoado. Você quer que eu fale um pouquinho antes dessa questão dos filhos, né? Sim. Então, a gente que é mãe dá para falar bem mesmo. Sim. Porque às vezes a gente fica com aquela coisa, né? Eu sou mãe, mas eu também sou missionária, mas eu também sou mãe, né? Sim. Aquela crisezinha. Mas a gente é mãe, né? E não tem como fugir desse ministério lindo. E assim, desde os 4 meses, só para apresentar a Pietra aparece aqui. Senta aqui nessa cadeira é melhor, né? A Pietra, desde os 4 meses, participa, vai para a aldeia conosco, né? Desde de pequenininha. Senta direitinho. E aí a gente... E assim, é muito importante realmente as crianças, né? Uma vez eu escrevi até um artigo falando na PNT, falando que criança, filho, não é fardo nem peso no campo missionário, é bênção. Porque os indígenas têm um contato muito grande, gostam demais, eu acho que qualquer povo no mundo, né? Criança é criança. E eles gostam muito, até cobra, quando vai ter filho, quando vai ter o outro, quando vai ter o outro, e o outro. E assim, quando ela tinha 3 anos, ela virou, assim, eu não sei se ela queria ficar assim muito mais aqui ela estava meio desanimada, ela virou assim, mamãe, não quero ir para a aldeia amanhã. Aí eu sentei ela na rede, no colo, e falei assim, filha, você é uma trabalhadora conosco, você é uma missionária, você nos ajuda, você está conosco. Aí ela falou, é mesmo? Parece que a ficha caiu, né? Aí ela entendeu o trabalho dela e ela ficou toda feliz. E anos depois disso, não tem muito tempo, eu virei para ela e perguntei, né? Pietra, quando você crescer, você vai ser missionária? Ela falou, mamãe, eu já sou missionária. Eu já sou missionária. Aí eu fiquei com a cara no chão, né? Porque, assim, uma coisa importante é que a gente não pode forçar realmente, né? Porque o chamado é pessoal, intransferível, como o pastor Ronaldo Lidório sempre fala. A gente tem que criar sempre a consciência missionária, né? Mas a gente não pode exigir que sejam integralmente. É Cristo que vai chamar. E aí ela falou isso, aí eu falei, então tá bom, né? E quando e a gente tenta tudo explicar.
explicar por que, que a gente está indo, como que a gente está indo, por que, que a gente vai, não vai. Então, eu creio que tudo é conversado, e um livro que eu li, até ali, é muito lindo, quem quiser também, é maravilhoso, chama Pais Fracos, Deus Forte. Esse livro falou muito comigo, até aqui, porque eu deixo ele porque ele tem umas orientações sobre disciplina, né? Disciplina, assim, segundo como fala? Segundo o Evangelho. Sim. Porque ele fala muito sobre essa questão de, filho tem que ter um bom comportamento, né? E principalmente filho de missionário e pastor, né? Mas a gente tem que criar filhos, a gente tem que pregar o Evangelho, né? E não exigir bons comportamentos. Mas a gente tem que pregar o Evangelho, Cristo faz a transformação e isso vai ser bênção. Então, e foi o que aconteceu, a gente, no culto doméstico, a gente pregou, estava pregando, estava fazendo culto, e de repente ela sentiu a necessidade muito grande de ter Cristo no coração dela. Foi com 7 anos, setembro do ano passado. Foi 4 de setembro, né? E aí ela falou, mamãe, papai, eu quero receber Cristo no meu coração. Ela falou até chorando, a Pietra. E aí ela recebeu Cristo no coração, e desde lá eu tenho feito discipulado com ela, acompanhado. Então nós temos que, a gente evangeliza os outros, mas a gente tem que evangelizar os nossos filhos são nossos campos missionários, se não dizer o primeiro, né? Então a gente tem que evangelizar sim. E aí ela vai falar um pouquinho da experiência dela, vai tocar, sim. Você quer falar primeiro? Pietra, nós vamos falar primeiro, só um pouquinho. Tudo bem, Pietra? Olha para lá. Tudo jóia. Pietra, como é que você se sente sendo uma missionária? Feliz. Feliz? Fala alto. Fala alto, fala alto. De ir pra Fala alto. aldeia, banhar no rio. Fala alto. E aí pra mim é uma aventura. Principalmente no verão, quando o rio tá mais seco. É mesmo? Aí você gosta dos seus coleguinhas, dos seus amiguinhos da aldeia? Aham. Ah, que gostoso! E eu tenho visto também, Pietra, que você está participando de umas lives aí, dos cultos infantis. Como é que é isso? Pode falar. Tem como enquadrar ela melhor, Joyce, que está meio longe? Então, só se tirar só se... Aí Deu melhorou. aqui? Aí já melhorou. Isso. Aí. Pode vir mais pra frente? Isso. Ficou pesado. Tá jóia aí. Melhorou? Então, o que a senhora tinha perguntado mesmo? Eu estava perguntando para vocês que você está participando de umas lives, de cultos infantis, participando. Como é que é isso? As igrejas te convidam e aí você fala. Aham, eu toco. Eu toco, aí eu leio a Bíblia. A minha mãe que grava eu. Ah, é? Quando eu gravo, a gente começa de novo. Fala alto. Quando eu erro, aí a gente às vezes fazer tudo de novo. Sim. Aí errei de novo, aí a gente pediu para um amigo nosso recortar para poder mandar. Isso, tem que editar o vídeo, né? Para ficar bonitinho. É isso mesmo, é o trabalho que ninguém vê. Só vê o filme bonitinho, mas tem muito trabalho, não tem, Pietra? Dá trabalho fazer isso, não dá? Pietra, e agora a gente quer ouvir também você tocar e cantar um louvor aí. Você escolheu uma música pra gente hoje? E depois eu vou mostrar meu livro, tá bom? Oh, mostra mesmo, isso. Vamos.
Muito bem, parabéns! Tem mais uma surpresa para mostrar para nós, Pietra? Que incrível, você toca um violão de grande, de gente grande mesmo, olha! E o que é isso aí? Esse é meu livro das Crônicas de Nárnia. Ah. E eu terminei de ler ele, aí eu estou emprestando para uma amiga nossa. Quantas páginas que ele tem? E ele é assim, olha. Olha só! Gente, quantas páginas tem esse livro? Deixa eu vou mostrar, eu vou ver. Deixa eu ver. 124, eu acho. É. Ele fala sobre o Evangelho. 24. 522, não. 120, Leu? 522. 522 páginas. E você leu? Meses, eu acho Eu li em 4 meses. Oh, que bênção! Aí, os pais estimulando os filhos aí a ler. Pietra tem 8 anos, com toda essa bagagem já, é, Pietra? Pietra, e o que você gostaria de dizer aos coleguinhas, os amiguinhos, aquelas crianças como você? Que eles devem praticar o Evangelho na escola, em casa, na igreja, em todos os lugares. Que Jesus ama eles. E também que vocês podem se tornar missionários e missionárias ainda crianças. E quando crescerem podem ir para um lugar mais longe e pregar o Evangelho das pessoas que moram nesses lugares. Muito obrigada! Que joia! Amei sua participação, Pietra. Você quer falar mais alguma coisa? Os trabalhos que você faz lá, como que é que você faz? Um dia eu lavei a igreja. Ah, é? Lavou a igreja com quem? Quem mais? Ajudando meu pai e os indígenas de lá. É? O que mais você fez? Teatro? E também eu fiz um teatro do Filho Pródigo e também eu fui uma porquinha do filho que o Filho Pródigo deu comida. É mesmo? Gosta de fazer teatro também? Nossa, que legal! Que joia! E você gosta de escola, de estudar? Hã? Você gosta da escola, gosta de estudar? Gosto. Que bom. Eu também gosto muito de ir para a escola quando não tinha essa pandemia. Ah, é verdade. E agora não está dando. Porque aí eu conversava com meus amigos pessoalmente. Sim, mas já nós vamos voltar tudo para a escola de novo, né? Muito bom te ouvir, Pietra. Deus te abençoe, viu? Muito gostoso. Obrigada. Obrigada a você. Que bênção, que bênção. Então, eu falei com eles, eu vou ter que me segurar para não chorar, porque me emociona muito ver uma criança, né, assim, ver como o trabalho dos pais e com a graça de Deus também a gente pode encaminhar os nossos filhos também, né? Bênção demais. Agora, então, nós vamos já para o finalmente. Já estamos quase já chegando no nosso tempo final, mas nós gostaríamos de uma palavra final de vocês. E se alguém quiser ser parceiro de vocês, deixa aqui seu contato. Como é que as pessoas podem fazer para conhecer um pouquinho mais do ministério? Visitando a gente, né? Ele falou visitando a gente. Não, ótimo. Esse ano, 3 amigos, né, irmãos da segunda igreja de Juiz de Fora vieram aqui
e visitaram com a gente, né? Conheceram a realidade do trabalho. Foi um momento muito bom. Eles gostaram bastante, né? E já estão pensando em ou ou outros voltarem, se Deus permitir, no ano que vem, né? Sim. Então já está o convite, né? Quem quiser, as portas estão abertas aqui na nossa casa aqui para quem quiser vir conhecer o trabalho. Outras pessoas também já vieram, né? O Daniel, o genro da Agripino, o marido da Jéssica já veio. Foi muito bom. Então, assim, tá aberto as portas na hora que um jovem quiser vir, até porque você falou da Casa da Outra Aldeia. Não falou tem a casa ainda. Pode falar um pouquinho dessa casa. Então, a gente precisa muito. Tem uma aldeia que é conta da Pomba. A gente estava numa das aldeias que a gente está, na aldeia que a gente trabalha, né? Nós pensamos em passar em outra aldeia e quando nós descemos do barco, os indígenas vieram falando, né? Sobre o desejo deles de verem, de ouvir a palavra de Deus, né? E eles se sentiram impactados querendo ouvir da palavra de Deus e nós estamos em oração. Nós já temos os recursos para fazer uma casa nessa aldeia, mas no momento a gente não pode entrar por questão da Covid e tudo mais. Aí a gente pede oração aos irmãos para a construção dessa casa. Aqui há várias aldeias de etnias diferentes e eles pedem por missionários. E provavelmente essa casa será construída e não terá um missionário para morar nessa casa. Talvez a gente vá, vez ou outra lá. Vai estar indo, né? Enquanto não tiver. Enquanto não tiver um missionário. Então nós oramos. A gente sabe que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas nós temos que orar. A palavra de Deus diz. Orar, né? Para o Senhor da seara envie mais trabalhadores. Então, os indígenas aqui da região pedem por mais missionários. Sim. E essa é uma necessidade que a gente pede. Os irmãos estão orando para que venham mais missionários. Certo. Nós vamos colocar uma lista de pedidos de oração no final dessa live também. Aí da família, o pessoal está querendo ver de novo todos os 4. E eu quero desafiar também quem está nos ouvindo para orar, interceder e ser parceiro dessa família missionária. Eles estão investindo nos estudos, investindo em muitas necessidades também. Então, vocês entrem em contato de maneira pessoal, que eles com certeza vão ter o prazer de conversar um pouquinho mais com todos vocês. Uma palavra final aí para a gente, então, despedir? A gente quer agradecer, né? Agradecer a PMT, agradecer a agência, agradecer as igrejas parceiras, os amigos que têm orado por nós, né? Estão participando aí. É verdade. Estão fazendo os comentários. Nós somos profundamente agradecidos por eles, né? E a gente não dá um passo no campo missionário se não for com oração, Amém. Né? Então a gente depende muito da igreja. A gente fala a igreja que fica, mas a igreja que fica está também evangelizando no local onde ela está, né? Amém. Então, somos todos missionários nesse sentido. A gente está com muita saudade, né? Era para a gente ter ido em algumas, visitado, mas aí teve a pandemia. E a gente quer mandar um abraço, queria dar um abraço pessoalmente. É muito bom quando a gente vai lá. A gente fica até emocionado, com tanto carinho, com tanto amor, né? Que a igreja tem por nós, os amigos, parceiros, mesmo nessa missão, que já são assim... Eu posso falar que são de uma longuinha data, né? Sim, muito bom. Muito bom. E são fiéis mesmo. Obrigada, muito obrigada. Deus abençoe vocês. E eu quero dizer também que na próxima quarta-feira nós vamos conversar com um missionário, uma família missionária do Japão. No sábado, nós vamos ter também a nossa segunda palestra de conferência missionária. Nós vamos estar no YouTube com o reverendo Ronaldo Lidório falando sobre vocação, vocacionados. Não perca no canal do YouTube, no próximo sábado, 15h, horário de Brasília. E também queremos convidar vocês a
ouvir seguir o nosso podcast no Spotify. Nós estamos com um novo programa, Vidas que Inspiram. Vocês vão ser muito animados, muito inspirados pelo Senhor para se juntar a nós nessa caminhada missionária. Deus abençoe você. Obrigado pela sua participação, pela sua presença. E até sábado e até quarta que vem. Obrigada, pastor. Obrigada também. Obrigada. Deus abençoe. Participar da live. Opa, obrigada. Tchau.